Olá, turma, Vanessa, professora de Física. Hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre termodinâmica. Nós já estudamos a primeira lei da termodinâmica, que é fundamentada no princípio da conservação de energia. E diz o seguinte: se eu tenho um sistema termicamente isolado, num cilindro, por exemplo, com gás, e eu vou fornecer energia para esse sistema, a variação de energia que irá ocorrer nesse sistema vai ser a quantidade de calor que eu fornecer para esse sistema, menos o que eu perder, o que eu gastar realizando o trabalho. Então, forneço o calor, as partículas do gás irão aumentar a sua vibração devido à energia recebida. Conforme ele aumenta essa vibração, eu posso ter um aumento de pressão. Se o gás está num cilindro em que tem um pistão móvel, ele pode empurrar esse cilindro. O fato dele empurrar esse cilindro, dele locomover, deslocar o cilindro, nós dizemos que ele realizou o trabalho. Então, uma parte do calor recebido, ele vai utilizar para deslocar esse pistão. Então, como ele deslocou o pistão, nós dizemos que ele realizou o trabalho. Portanto, ele utilizou parte da energia recebida realizando o trabalho. Então, como vai ficar a variação da energia do sistema? A variação da energia, que é o ΔU, será a quantidade de calor que eu forneci, menos o que ele gastou realizando o trabalho. As máquinas térmicas, elas obedecem à primeira lei da termodinâmica. O que é uma máquina térmica? É uma máquina que ela opera em ciclos. Ela retira uma determinada quantidade de calor da fonte quente, transforma parte desse calor em trabalho e o que sobrar, o que ela não utilizar, ela rejeita para uma fonte fria. Então, ela vai receber uma quantidade de calor inicial da fonte quente, que nós vamos chamar de Q1. Essa máquina térmica vai receber essa energia e transformar essa energia em trabalho, como nós vimos na primeira lei da termodinâmica. Eu forneço calor para o sistema, parte do calor é utilizada para realizar trabalho e a máquina térmica vai liberar para a fonte fria a quantidade de calor não utilizada. Então, eu tenho uma quantidade de calor inicial, parte de Q1 será transformada em trabalho, e o que restar nós vamos chamar de Q2, que será liberada para uma fonte fria. A locomotiva a vapor é um exemplo de máquina térmica. Ela funciona utilizando a pressão do vapor de água para produzir movimento de acordo com as leis da termodinâmica. Então, como toda máquina térmica, a locomotiva a vapor ela tem uma fonte quente que irá fornecer a energia inicial para o sistema. Essa energia ela será utilizada para produzir trabalho. Sempre uma parte da quantidade de calor inicial é transformada em trabalho e o restante, o que não é utilizado, é rejeitado para uma fonte fria. Então, nós temos a fonte quente, que será a fornalha, no caso da locomotiva a vapor. Portanto, a fornalha fornece o calor inicial para o sistema. Esse calor faz com que a água ela entre em ebulição. Então, nós temos água nesses tubos. A água entrará em ebulição, transformando a água em vapor. O vapor ele vai aumentar a pressão conforme recebe calor. E então, esse vapor sob pressão irá empurrar um pistão. Esse pistão está acoplado a um conjunto de eixos que gera o movimento da locomotiva a vapor. É esse movimento que nós consideraremos como trabalho do gás. A energia que não foi utilizada, ela será rejeitada para a fonte fria. No caso, o vapor mais fuligem restante da queima será eliminado, portanto, pela chaminé da locomotiva a vapor. Então, quantidade de calor inicial Q1 é fornecido pela fornalha. Parte da quantidade de calor inicial será transformada em trabalho, movimento do trem, e a energia não utilizada é rejeitada para a fonte fria, que no nosso caso será rejeitado pela chaminé da locomotiva a vapor. Aqui nós temos uma animação apresentando o funcionamento do motor a vapor. Então, a fornalha fornece o calor inicial para o conjunto de tubos que contém água. A água entra em ebulição. O vapor de água entra nesse tubo
irá empurrar o pistão. E um pistão que está acoplado a um conjunto de eixos que vai gerar o movimento da locomotiva, que irá produzir trabalho mecânico. A parte não utilizada, a energia não utilizada, nós chamamos de Q2, será eliminado para a fonte fria. Não só o motor a vapor é um exemplo de máquina térmica. O motor a combustão, que são os motores utilizados nos veículos do nosso cotidiano, né, nos aviões, nos carros, ônibus, também seguem o princípio de uma máquina térmica, obedecendo às leis da termodinâmica. Então, eu vou apresentar para vocês uma explicação simplificada do motor a combustão, da mesma forma que eu fiz com o motor a vapor, para nós o enxergarmos como uma máquina térmica. Eu vou explicar o funcionamento de um motor 4 tempos. E os 4 tempos são admissão, compressão, explosão e escape ou descarga. O primeiro giro do motor, ele é dado pelo motor de arranque, que funciona com energia elétrica, e essa energia elétrica ela será gerada a partir da energia química da bateria. Então, sempre uma energia se transformando na outra. Mas depois, o primeiro movimento do motor, ele vai funcionar por si mesmo. Então, considerando que já aconteceu o primeiro giro, o que acontece com o motor? O primeiro tempo é a admissão, que é o quê? Nós temos duas válvulas, são cilindros, nós temos duas válvulas em cada cilindro, que é a admissão e o escape. Nesse primeiro momento, né, desses 4 tempos, ocorre a admissão. Então, a válvula de admissão abre para deixar entrar ar mais combustível, que será a nossa energia inicial. O pistão, que é esse elemento móvel do motor, ele irá descer enquanto ocorre a admissão. A válvula de admissão fecha. E o motor, devido aqui à diferença de massa, ocorre um giro e o pistão começa a subir. Quando ele começa a subir, a válvula de admissão já está fechada, ele comprime o ar mais combustível. Então, vai aumentando a pressão, aumenta a pressão, aumenta a pressão, está a ponto de explodir. Uma pequena faísca gera a explosão e esse pistão desce. E devido à diferença aqui de peso no virabrequim, ocorre o giro e o pistão começa a subir, eliminando o que sobrou dessa mistura ar mais combustível, eliminando esse resto de queima que vai para o escapamento. Então, nós temos aí a máquina térmica, que é a entrada de ar mais combustível, entrada de Q1, de uma fonte quente. Ocorre o giro do motor, esse giro será transmitido para as rodas do carro, fazendo com que o carro se movimente. Então, o carro está se movimentando, o gás realizou o trabalho e o restante da queima eu vou eliminar para uma fonte fria, vou eliminar o meu Q2 para a fonte fria. Então, entrada de energia inicial, realiza o trabalho e energia restante é rejeitada para a fonte fria. Aqui tem uma animação do funcionamento do motor, mostrando aí os 4 tempos, né? A admissão, compressão, explosão e escape, sendo que esses 4 momentos acontecem em todos os cilindros. Aqui, um exemplo de um motor com 4 cilindros, né? Então, esses 4, admissão, compressão, explosão e escape, acontecendo nos 4 cilindros. E aqui a gente vê o comando de válvulas, abertura e fechamento das válvulas durante esse processo. Quem gostou de ter aí uma noção de como funciona o motor a combustão, quem não conhecia, e quer ver em 3D, tem vários vídeos no YouTube bastante interessantes. Eu estou indicando esse aqui, que mostra o funcionamento do motor de um veículo, de um motor de um avião, um motor de um fusquinha. É bem interessante. Fica a dica. Bom, e como nós vamos calcular o trabalho realizado pelas máquinas térmicas? O trabalho ele vai ser dado pela energia inicial menos a energia rejeitada. Por quê? Porque eu tenho a entrada da energia inicial, parte dessa energia será transformada em trabalho. E o que sobrou será
rejeitado para a fonte fria. Portanto, o trabalho vai ser igual a Q1 menos Q2. E o que diz a segunda lei da termodinâmica? A segunda lei da termodinâmica, ela diz que é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclo, transforme todo o calor recebido em trabalho. Então, nunca eu terei Q1 igual a trabalho. Eu sempre terei uma parte de calor rejeitada para a fonte fria. Portanto, toda máquina térmica ela possui um rendimento. Quanto mais próximo eu conseguir transformar todo o meu Q1 em trabalho, melhor será o rendimento da minha máquina. Mas eu sempre terei um rendimento, não existe uma máquina 100%. O rendimento da máquina térmica, a eficiência da máquina, será dada por essas duas equações. O rendimento terá esse símbolo, que é a letra grega eta, parece um N com a perninha puxadinha, né? Então, o eta, rendimento, vai ser igual a 1, que é 100%, menos o quanto eu perdi em porcentagem, que eu posso calcular como? Quanto eu perdi? O calor rejeitado dividido pelo meu 100%. Então, eu tenho quanto eu perdi em porcentagem. 1 menos Q2 dividido por Q1. As temperaturas, ela tem uma relação de proporção com a quantidade de calor da fonte quente e da fonte fria. Então, o meu rendimento também poderá ser 1 menos o T2 dividido por T1. Como essas duas equações são equivalentes, eu posso dizer que Q2 sobre Q1 é equivalente a T2 sobre T1. E aí nós temos as três equações possíveis que podem nos ajudar no estudo quantitativo das máquinas térmicas. Aqui eu tenho o formulário completo, incluindo a fórmula do trabalho, né? Que o trabalho vai ser igual a Q1 menos Q2. Então, nós encerramos por aqui esse início de discussão sobre a segunda lei da termodinâmica. No vídeo Segunda Lei da Termodinâmica, parte 2, nós mostramos a resolução de um exercício envolvendo as equações da segunda lei. Um abraço e até a próxima!